Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Você é meu convidado especial, minha convidada especial. Eu espero que você se encontre em boas condições, mas eu acredito que com o programa Vida e Saúde de hoje você vai ter condições de ampliar ainda mais os seus conhecimentos e também as suas práticas na área da saúde. Então seja muito bem-vindo, é muito bom fazer esse programa porque eu aprendo muito aqui também. A gente tem culinária, a gente tem bate-papo com especialistas, a gente tem dicas de atividade física e você que está conhecendo o programa agora, saiba que tem um conteúdo todo completo esperando por você no nosso blog novotempo.com/vida e saúde. Acessa lá a hora que for mais conveniente para você e você não se esqueça de compartilhar com seus amigos aquilo que você vê e que faz diferença na sua vida. Muito bem, o programa está só começando. Essa semana a gente vai falar sobre diabetes, um dos problemas, uma das doenças crônicas que a gente precisa realmente esclarecer cada vez mais, porque é um dos males do século que nós precisamos ficar atentos e também tentar prevenir essa doença e controlar sempre é a melhor forma que a gente tem para lidar com este problema. Muito bem, a gente também vai ter o quadro No Divã hoje aqui no Vida e Saúde e você vai entender alguns exercícios ou algumas práticas que podem fortalecer o seu abdômen. A receita de hoje é creme de damasco, uma receita toda especial para quem gosta dessa fruta meio azedinha, meio doce, mas muito, muito, muito poderosa em nutrição. É aqui no Vida e Saúde, creme de damasco, daqui a pouquinho. Eu quero começar o programa agradecendo a Clínica Adventista Vida Natural. Mostra aí, Max, olha só que lugar lindo onde a gente realiza o programa Vida e Saúde. A gente está falando aqui de São Roque, pertinho de São Paulo. A clínica atende pessoas do Brasil e do mundo todo. E é aqui que a gente recebe tratamentos naturais, comida boa, orientações práticas para o nosso dia a dia. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da clínica, acesse vidanatural.org.br e se você estiver aqui pela região, você pode vir visitar a gente também. Combinado? Quem sabe a gente a equipe toda da Novo Tempo não está aqui no dia que você vier e você pode até participar do Vida e Saúde. Já pensou? Então acessa lá e se você estiver longe, você realmente pode ainda assim aproveitar os artigos e também as dicas de tratamentos naturais, enfim, tudo que está à disposição no site da Clínica Adventista Vida Natural. Agora eu quero convidar a doutora Alessandra Henke, ela é endocrinologista, vai estar conosco durante toda essa semana. Tudo bem, doutora? Prazer. Bem-vinda ao Vida e Saúde, Obrigada. Espero que seja a primeira de muitas vezes, viu? Obrigada. Doutora Alessandra vai estar com a gente durante toda essa semana falando sobre diabetes. O diabetes é um problema que tem causado preocupação no nível mundial, porque a gente tem visto cada vez mais pessoas com este problema e cada vez mais cedo. Justamente. Vamos só relembrar, doutora, o que é o diabetes? Bom, então o diabetes se caracteriza por uma elevação da glicemia, que seria o açúcar da corrente sanguínea, né? Isso se dá por alguns mecanismos, mas para que ocorra essa elevação é porque alguma coisa aconteceu em relação à insulina. Pode ser desde um problema de produção e secreção adequada da insulina pelo pâncreas, assim como resistência à ação da insulina, certo? Que é o que mais ocorre no diabetes tipo 2, certo. É o mais comum. Então, a gente depende da insulina para colocar essa glicose dentro da célula, para produção de energia e, enfim, tem várias outras funções. A gente precisa de glicose no corpo. Sim. É essencial. Glicose a gente precisa. Isso não quer dizer que a gente precise de açúcar. Nós precisamos, sim, de glicose e isso a gente adquire de várias fontes, né? Não necessariamente açúcar. Então, o que acontece? Por que a gente tem visto com muito mais, ou seja, de forma muito mais precoce, quadros de diabetes? O diabetes mais comum é o tipo 2 mesmo, e ele tem muito a ver com hábitos alimentares, com excesso de peso, né? Então, essa insulina, ela não consegue ter ação adequada e o pâncreas tem que produzir níveis muito maiores de insulina, liberar na corrente sanguínea. Então, esses pacientes, eles têm altos níveis de insulina, porém sem uma ação adequada. E tem se tornado mais precoce porque cada vez as pessoas têm se tornado mais obesas precocemente, né? Então, o estilo de vida está muito bagunçado ultimamente, né? Mas a gente tem ainda condições de reverter isso aí. Em que fase da vida é mais comum o desenvolvimento do diabetes?
Bem, então, falando do principal diabetes, que seria o tipo 2, Certo. é um diabetes mais comum do adulto em idades mais avançadas, certo? Que seria já o momento em que o pâncreas, então, não deu conta de fazer da produção excessiva de insulina e começa a falhar. Mas a gente tem visto já pacientes de 20, 30 anos e até adolescentes desenvolverem diabetes tipo 2, tá? De maneira geral, como é que as pessoas descobrem se elas... Porque é uma doença relativamente silenciosa. Como que é feita essa descoberta? Então, quando essa descoberta é feita através de sintomas, já é num estágio bem mais avançado, tá? Então, assim, supondo que quando os sintomas do diabetes aparecem mesmo, a gente já perdeu em média 70% a 80% da produção de insulina pelas células beta, você vê que já é um estágio bem mais avançado. Então, é importante saber os sintomas, obviamente, o paciente que tem uma descompensação, ele começa a ter muita sede, associado a essa sede excessiva, uma urina, ou seja, um volume urinário muito aumentado, que a gente chama de poliúria, muita fome, muita sede e perdendo peso, né? Às vezes eles até ficam felizes, nossa, emagreci 10 quilos em um mês, mas é uma perda de peso que não é nada saudável. É um sintoma de problema. Porque é um sintoma da doença, tá? Mas, obviamente, que hoje tem diminuído muito, ou seja, os sintomas eles não têm aparecido tanto porque a gente tem feito diagnóstico mais precoce, o que é bom, certo? Então, a maioria dos pacientes acabam mesmo descobrindo por uma alteração de exame laboratorial, tá? Isso acaba sendo mais comum. Qual é o exame, hoje em doutora, dia. que é feito para identificar, laboratorial? Então, a gente tem alguns exames, tá? Porque tem pacientes que podem ter uma glicemia de jejum normal ou muito pouco alterada. E aí, quando a gente vai fazer um outro exame que se dosa já na prática clínica, que é a hemoglobina glicada, esse exame, na verdade, mostra pra gente uma média da glicemia dos últimos 3 meses. A gente percebe que, na média, o paciente já ficou acima, então a hemoglobina glicada acima de 6,5 já é um exame mais diagnóstico de preciso, diabetes. então. Então, o legal é você poder complementar, tá? Mas é um exame que é muito importante ser usado, porque se você for se guiar só pela glicemia de jejum, você pode demorar muito mais para fazer o diagnóstico. Tá? E além disso, tem pacientes que têm uma alteração leve, hemoglobina glicada normal, e que a gente faz um terceiro exame, então, que é a curva glicêmica. O paciente fica 2 horas no laboratório, colhe o exame de sangue no momento inicial, toma um estímulo de glicose e dosa 2 horas depois. E às vezes você faz o diagnóstico só assim. Tá? Então, são três principais exames para o diagnóstico. Eu já ouvi de vários casos de pessoas que não imaginavam que tinham, inclusive foram internadas e aí demorou-se até um certo tempo para descobrir, pessoas jovens inclusive, que ninguém fazia ideia que tinha diabetes e aí o nível da glicemia estava altíssimo. Esses casos, então, assim, de sustos têm diminuído, porque esses exames laboratoriais têm ajudado no diagnóstico. Então, eu acredito que esses casos que você esteja comentando sejam casos mais específicos de diabetes tipo 1. Porque aí sim, uma criança você não faz de rotina dosagem de glicemia a cada 6 meses, né? Um outro fator que às vezes passa também é porque o diabetes tipo 1, diferente do diabetes tipo 2, você não costuma ter vários casos na família. Então, pai a mãe o menino vai ter diabetes tipo 1. Não, geralmente ele vem do nada. Tá? Tem muito menos relação com o histórico familiar do que o diabetes tipo 2. Entendi. Então, a gente acaba que não faz esse exame de rastreio com tanta frequência. E aí sim, os pacientes internam com mais frequente, ou seja, é mais comum no diabetes tipo 1 você descobrir o diabetes a partir de uma internação. Também a criança começa a ter muita sede, urinar muito, muita fome, a mãe percebe que ele está comendo além do normal e não ganha peso, muitas vezes perde. Crianças, às vezes, perdem também 5, 10 quilos, né? Ou seja, dá para confundir esses sintomas com alguma outra enfermidade? Então, na verdade, não. Pra gente que ouve essa coisa básica, a gente já pensa logo nisso. Mas como não é algo comum, às vezes passa desapercebido até mesmo pelo clínico, às vezes, por ser algo que você não pensa, ou seja, como um resfriado, algo que acontece toda hora. Mas os sintomas, eles são bem típicos, tá? Agora, a gente está falando, então, dessa descompensação do diabetes tipo 1. Isso pode vir acompanhado de um quadro mais grave que se chama cetoacidose diabética. Tá? O que é isso? Traduz aí pra gente, por favor, doutora. Nesse momento que
Então, só voltando um pouquinho, a gente vai falar disso melhor depois. Mas o diabético tipo 1, eles sim têm um problema na produção da insulina, certo? E esses pacientes, então, que têm uma produção muito baixa ou ausência da produção de insulina, eles têm uma alteração química sanguínea mesmo e entram em estado de cetose, cetoacidose. O pH altera, o bicarbonato altera. E geralmente isso vem associado a uma infecção ou algum fator de estresse. Tá? Então começou a ter uma descompensação leve e aí às vezes uma infecção, um quadro inflamatório, um quadro viral descompensa isso. Então às vezes isso confunde no pronto-socorro, porque ele está tendo agora febre, dor abdominal forte, não é só aquela queixa básica, urina, fome e sede. Olha, eu tenho um número aqui, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, as pessoas com esse problema no Brasil ultrapassa 12 milhões. E a projeção para alguns anos eu sei que não é muito positiva, não é muito animadora. Existe algum fator de risco que acaba colaborando, como por exemplo o uso de álcool, de drogas, de consumo, alimentação, cigarro? Sem dúvida. Que agrava? Sem dúvida. Esse aumento progressivo, né, que a gente tem visto, esse aumento realmente ele é de forma ascendente e rápida, ele tem muita relação com o aumento do sobrepeso e da obesidade. Se a gente for ver nos últimos anos, isso também aumentou muito. A gente está chegando a níveis próximos aos dos Estados Unidos, né? Então, hoje em dia, mais de 50% da população brasileira... E o Brasil, que é um país tropical das frutas e natural, né? Mas a nossa alimentação está muito... A industrialização do alimento também chega, né? E chega em qualquer lugar, até no interior e tal. Então, esses hábitos alimentares inadequados, essa correria do dia a dia e o ganho de peso, principalmente, né, de gordura visceral, vem em crescimento da mesma forma que o diabetes vem crescendo. São fatores de risco para o diabetes. Sem dúvida. E você mencionou esses outros fatores, né? Então, o álcool, o tabagismo, se você for ver, tudo está relacionado, né? Então, o paciente que bebe mais tende a ganhar mais peso, o paciente que tem hábitos inadequados, sedentarismo, tabagismo, então ele se expõe muito mais ao risco, sem dúvida. Agora vamos falar das restrições do diabético, porque a gente sabe que se ele está com a absorção da glicemia comprometida ou com talvez usei o termo errado, mas ele tem algumas restrições que ele precisa observar. Então, hoje as coisas têm se tornado mais fáceis. Eu não diria que o diabético tem tantas restrições. Ou eu não gostaria de ver dessa forma. Porque eu acho então, que assim... Então, ajuda a gente a enxergar de outra forma também. Porque, olha, a doutora Alessandra é endocrinologista e ela, de repente, o diabético se vê muito assim, estou doente e vou ser doente pro resto da vida. Justamente. Essa condição já afunda a pessoa. É verdade. Porque realmente é uma doença crônica, que a gente consegue ter um bom controle, mas a gente não consegue reverter totalmente. Mas eu acho que o interessante é que, assim, as principais restrições são mudanças de hábitos. Que quando o paciente gosta muito de um hábito que não é tão adequado, que na verdade foi o que o levou a adquirir a doença, ele tem uma dificuldade em mudar esses hábitos. Mas, na verdade, quando você consegue melhorar hábitos alimentares e de estilo de vida, você não ganha uma restrição, e sim melhora muito a qualidade. Com certeza. Né? Então, isso é uma coisa que eu gosto muito de dar enfoque, ao invés de o paciente achar isso, nossa, agora estou no fim da linha. Pelo contrário, ele, às vezes, com o diagnóstico, ele tem um estímulo para mudar o estilo de vida e se sentir muito melhor do que ele se sentia antes de descobrir a doença. Você entendeu? Certo. Essas restrições, na verdade, vão ajudar ele a viver melhor. Com certeza. Então, paciente que comia mal, que estava acima do peso, e aí o paciente por isso não dorme bem, tem dificuldade para exercer as atividades do dia a dia. A partir do momento que ele se alimenta melhor, perde peso, toma mais água, faz exercício, gente, melhora tanto a qualidade de vida que ele se sente mais disposto, se sente até mais jovem do que antes. Que compense, então, os nãos que ele vai ter que dizer a partir dali. Exatamente. Olha, a doutora Alessandra Henk vai estar aqui com a gente durante toda essa semana respondendo dúvidas detalhadas sobre o diabetes. Por enquanto, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, você vai ter aqui no Divã com Rebeca Stina. Não perca, daqui a pouquinho.